Capítulo 5. A vida devocional do remanescente. Uma dupla vida. Nesta época, pouco antes da segunda vinda de Cristo nas nuvens do céu, deve ser realizada uma obra como a de João Batista. Deus chama homens e mulheres com o objetivo de preparar um povo para permanecer em pé no grande dia do Senhor. Para pregarmos tal mensagem como João pregou, precisamos ter uma experiência espiritual semelhante à dele. A mesma obra precisa ser efetuada em nós. Precisamos contemplar a Deus e, ao contemplá-lo, perder de vista nosso eu. A comunhão com Deus refletirá no caráter e na vida. As pessoas reconhecerão em nós, como nos primeiros discípulos, que estivemos com Jesus. Isso é que dará ao obreiro um poder que nada mais será capaz de lhe comunicar. Jamais devemos permitir ser privados de tal poder. Carecemos de viver uma dupla vida, vida de pensamento e de ação, de silenciosa prece e infatigável trabalho. Oração e esforço e oração serão a ocupação de sua vida. Você deve orar como se a eficiência e o louvor fossem todos devidos a Deus, e trabalhar como se o dever fosse todo seu. Sem oração, ninguém está livre de perigo nem por um dia ou uma hora sequer. Aquele que nada faz além de orar, logo deixará de orar. Firmados em Cristo. A tempestade vem, a tempestade que há de provar a fé de todo ser humano. Os crentes devem estar agora firmemente arraigados em Cristo. Do contrário, serão enfraquecidos por algum aspecto do erro. Faria bem para nós passar pelo menos uma hora diariamente refletindo sobre a vida de Jesus. Deveríamos considerá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais. A única defesa contra o mal é Cristo habitar no coração, mediante a fé em sua justiça. A menos que nos unamos de forma vital a Deus, nunca poderemos resistir aos não santificados efeitos do amor próprio, da transigência com nós mesmos e da tentação para pecar. Podemos deixar muitos maus hábitos, podemos por algum tempo nos separar de Satanás, mas sem uma ligação vital com Deus pela entrega de nós mesmos a Ele, momento a momento, seremos vencidos. Sem relacionamento pessoal com Cristo e comunhão constante, seremos dominados pelo inimigo e acabaremos fazendo a vontade dele. O Cristo crucificado deve ser o tema de nossas meditações, de nossas conversas e de nossas emoções mais alegres. Moldados pelo Espírito Santo. O coração humano não conhecerá felicidade enquanto não se submeter a ser moldado pelo Espírito de Deus. O Espírito faz com que a pessoa renovada se afeiçoe ao modelo, Jesus Cristo. Mediante sua influência, a inimizade para com Deus é mudada em fé e amor, e o orgulho em humildade. Essa pessoa percebe a beleza da verdade, e Cristo é honrado em excelência e perfeição de caráter. Não há um impulso de nossa natureza, nenhuma habilidade da mente ou tendência do coração que não necessite ser direcionado a todo instante para o Espírito de Deus. O Espírito ilumina nossas trevas, informa sobre nossa ignorância e nos ajuda em nossas múltiplas necessidades. Mas a mente precisa crescer de forma constante na direção de Deus. Caso seja permitido que se introduza aí o secularismo, se não temos desejo de orar, nem de comungar com aquele que é a fonte de força e sabedoria, o Espírito não habitará em nós. A necessidade de estudar a Bíblia. Nenhum coração renovado poderá ser conservado em estado de graça sem a aplicação diária do sal da palavra. A graça divina deve ser diariamente recebida, do contrário, pessoa alguma permanecerá convertida. Seja nossa fé alimentada pela palavra de Deus. Agarremos firmemente o testemunho vivo da verdade. Tenhamos fé em Cristo como Salvador pessoal. Ele tem sido e será sempre nossa rocha eterna. Os cristãos devem estar se preparando
para aquilo que logo irá cair sobre o mundo como terrível surpresa, e essa preparação deve ser feita por meio de dedicado estudo da palavra de Deus e pelo viver em conformidade com seus preceitos. Ninguém, a não ser os que fortaleceram a mente com as verdades da Bíblia, poderá resistir no último grande conflito. Apenas os que forem dedicados estudantes das Escrituras e receberem o amor à verdade estarão protegidos dos poderosos enganos que dominam o mundo. Nosso povo precisa compreender a palavra de Deus. Muitos carecem de um conhecimento sistemático dos princípios da verdade revelada que os habilitará para o que há de vir sobre a terra e os impedirá de ser desviados por algum vento de doutrina. Guardar as Escrituras na memória. Várias vezes, cada dia, momentos preciosos e áureos devem ser dedicados à oração e ao estudo das Escrituras, nem que seja para guardar na memória um só texto, a fim de que a vida espiritual seja estimulada. A preciosa palavra de Deus é a norma para a juventude que quer ser fiel ao Rei do Céu. Que os jovens estudem as Escrituras, guardem na memória texto após texto e adquiram o conhecimento daquilo que o Senhor disse. Edifiquemos um muro de passagens bíblicas ao nosso redor e veremos que o mundo não poderá demoli-lo. Guardemos as Escrituras na memória e teremos como enfrentar Satanás quando ele vier com suas tentações. Está escrito. Foi dessa maneira que nosso Senhor enfrentou as tentações de Satanás e a elas resistiu. Penduremos na sala da memória as preciosas palavras de Cristo. Elas devem ser valorizadas acima da prata e do ouro. Ao trabalhar, tenhamos conosco uma Bíblia de bolso e aproveitamos toda a oportunidade para guardar na memória suas promessas preciosas. Chegará o momento em que muitos serão privados da palavra escrita. Porém, se essa palavra estiver gravada na memória, ninguém poderá tirá-la de nós. Estudemos a palavra de Deus, guardemos na memória suas promessas preciosas, para que, quando formos privados de nossas Bíblias, ainda estejamos de posse da palavra de Deus. Apocalipse 14. Uma âncora para o povo de Deus. Nestes últimos dias, temos que entender o pleno significado das mensagens do primeiro, do segundo e do terceiro anjo. Todas as nossas negociações devem estar de acordo com a palavra de Deus. As mensagens do primeiro, do segundo e do terceiro anjo estão todas unidas e são reveladas no capítulo 14 de Apocalipse, desde o verso 6 até o fim. Muitos que abraçaram a terceira mensagem não tinham tido experiência nas duas mensagens anteriores. Percebendo isso, Satanás colocou seu olho mau sobre eles para os transtornar. Porém, o terceiro anjo estava lhes apontando o lugar santíssimo, e aqueles que tinham tido experiência nas mensagens passadas estavam lhes apontando o caminho para o santuário celestial. Muitos viram a perfeita sequência de verdades nas mensagens dos anjos, e alegremente as receberam em sua ordem, e pela fé seguiram Jesus até o santuário celestial. Essas mensagens me foram apresentadas como uma âncora para o povo de Deus. Aqueles que as compreendem e recebem serão preservados de ser arrastados pelos muitos enganos de Satanás. Ensinar a mente a crer na palavra de Deus. Os que se sentem na liberdade de questionar a palavra de Deus, de duvidar de tudo aquilo em que houver algum pretexto para descrer, terão que fazer um enorme esforço para exercer fé quando vierem as tribulações. Será quase impossível vencer a influência que domina a mente habituada a descrer, pois por meio dessa atitude, a pessoa é retida no laço de Satanás e se torna incapaz de romper a temível rede que cada vez é mais firmemente tecida para prendê-la. Ao adotar uma atitude de dúvida, a pessoa recorre aos agentes de Satanás, e a única esperança daquele que se acostumou com a descrença é se lançar aos pés do Salvador e, como uma criança, submeter sua vontade e seus desejos a Cristo,
para que seja libertado das trevas e conduzido à sua maravilhosa luz. O ser humano não tem poder para se libertar da armadilha de Satanás. Aquele que se acostuma a questionar, duvidar e criticar fica cada vez mais enredado na incredulidade. Preparação para provações futuras. Os servos de Cristo não devem preparar determinado discurso para apresentá-lo quando forem levados a juízo por causa de sua fé. Devem se preparar diariamente, guardando no coração as preciosas verdades da palavra de Deus, alimentando-se dos ensinos de Cristo e fortalecendo sua fé pela oração. Então, quando levados a juízo, o Espírito Santo lhes trará à lembrança as verdades que poderão alcançar o coração dos que as ouvirem. Como um relâmpago, Deus lhes trará à memória, exatamente quando for necessário, o conhecimento obtido por meio de dedicada pesquisa das Escrituras. Pessoas que agora pregam a outros, ao examinarem, quando chegar o tempo de angústia, a posição em que se encontram, verificarão que há muitas coisas para as quais não podem dar uma razão satisfatória. Até serem assim provadas, desconheciam sua grande ignorância. E há na igreja muitos que acham que compreendem aquilo em que creem, mas que até surgir uma discussão, ignoram sua fraqueza. Quando forem separados daqueles que têm a mesma fé e forçados a estar sozinhos e expor por si mesmos sua crença, ficarão surpreendidos de ver como são confusas suas ideias do que têm aceito como verdade. Controlar as aptidões morais. A habilidade para expor a razão de nossa fé é algo excelente, mas se a verdade não tiver mais profundidade do que isso, essa pessoa jamais estará salva. O coração tem que ser purificado de toda a contaminação moral. Poucos compreendem que é necessário exercer domínio sobre seus pensamentos e imaginação. É difícil manter a mente indisciplinada fixa em assuntos proveitosos, mas, se os pensamentos não forem corretamente direcionados, a religião não vai se desenvolver. A mente deve estar voltada para as coisas sagradas e eternas. Do contrário, nutrirá pensamentos fúteis e superficiais. Tanto as aptidões morais como as intelectuais precisam ser disciplinadas, fortalecidas e desenvolvidas pelo exercício. Necessitamos encorajar e cultivar pensamentos puros, castos e fortalecer as faculdades morais em lugar das inferiores e carnais. Que Deus nos ajude a despertar de nossos desejos de autossatisfação. O exemplo de Enoque. Enoque andou 300 anos com Deus antes de sua trasladação ao céu, e a situação do mundo não era no passado mais favorável ao aperfeiçoamento do caráter cristão do que hoje. E como Enoque andava com Deus, educou a mente e o coração para sempre sentir que estava na presença de Deus. E quando estava atônito, suas orações subiam a Deus para que ele o guardasse. Ele se recusava a tomar qualquer decisão que ofendesse a Deus. Mantinha o Senhor continuamente diante de si. Orava: ensina-me o teu caminho, para que eu não erre. Qual é o teu desejo a meu respeito? Que farei para honrar-te, meu Deus? Assim, ele moldava constantemente a vontade e as atitudes de acordo com os mandamentos de Deus, e tinha completa confiança de que o Pai Celestial o ajudaria. Não mantinha pensamento ou desejo egoísta. Sua vontade estava perfeitamente identificada com a vontade de seu Pai. Dessa forma, Enoque se tornou um representante daqueles que estarão sobre a terra quando Cristo vier, os quais serão trasladados ao céu sem experimentar a morte. Enoque tinha tentações assim como nós. Estava rodeado de uma sociedade que não era mais favorável à justiça do que a que nos rodeia. A atmosfera respirada por ele estava contaminada de pecado e corrupção, do mesmo modo que a nossa. No entanto, ele levou uma vida de santidade.
Não se manchava com os pecados que predominavam na época em que viveu. Assim também nós podemos permanecer puros e íntegros. Lembrar as bênçãos de Deus no passado. Ao recapitular nossa história, revendo cada passo de nosso progresso até o momento atual, posso dizer: louvado seja Deus! Quando vejo o que Deus tem feito, encho-me de admiração por Cristo e de confiança nele como líder. Nada temos a temer com relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor tem nos conduzido e de seus ensinos em nosso passado. Um tempo para séria reflexão. Se há um tempo em que convém que cada pessoa que teme a Deus reflita seriamente, esse tempo é agora, quando a consagração pessoal é essencial. Deve ser feita a pergunta: o que estou fazendo e qual é minha obra e missão neste tempo? De que lado estou trabalhando? Do lado de Cristo ou do lado do inimigo? Que toda pessoa se humilhe diante de Deus, pois agora vivemos realmente no grande dia da expiação. Os casos de muitos estão sendo examinados perante Deus, pois eles terão de dormir na sepultura por um pequeno período de tempo. A garantia, nessa ocasião, não é a profissão de fé, mas o estado de nossas afeições. Como templo do Espírito de Deus, estamos purificados de toda contaminação? Nossos pecados foram confessados e nos arrependemos diante de Deus por tê-los cometido para que fossem apagados? Temos uma perspectiva adequada de nós mesmos? Estamos dispostos a fazer qualquer sacrifício para obter a excelência do conhecimento de Jesus Cristo? Reconhecemos em todo momento que não pertencemos a nós mesmos, mas somos propriedade de Cristo e que nosso serviço pertence a Deus, de quem somos? Devemos nos perguntar: para que estamos vivendo e trabalhando? E qual será o resultado de tudo isso? Vivendo em função do dia do juízo. Ao ver as pessoas indo apressadamente de um lado para outro em nossas cidades, tenho me perguntado se elas já pensaram no dia de Deus que está bem à nossa frente. Cada um de nós deve estar vivendo em função do grande dia que não tardará a chegar. Não podemos nos permitir viver sem nos referirmos ao dia do juízo, pois ainda que esteja demorando, está agora próximo, bem próximo, e se apressa muito. Em breve a trombeta do arcanjo fará estremecer os vivos e despertará os mortos. Preparados para a volta de Cristo. Se não encontramos prazer agora na contemplação das coisas celestiais, se não temos interesse em buscar o conhecimento de Deus, satisfação alguma em deter os olhos no caráter de Cristo, se a santidade não tem a menor atração para nós, podemos então estar certos de que é vã nossa esperança do céu. A perfeita conformidade com a vontade de Deus é o objetivo elevado que deve estar sempre diante do cristão. Ele terá prazer de falar a respeito de Deus, de Jesus, do lar puro e bem-aventurado que Cristo preparou para os que o amam. Meditar nesses temas, quando o coração se deleita nas benditas promessas de Deus, é representado pelo apóstolo como provar os poderes do mundo vindouro. Se hoje estivermos em paz com Deus, estaremos preparados para receber a Cristo se ele vier hoje.